Fala, galerinha, última aula de termoquímica, graças a Deus. Meu nome é Fernanda Cordeiro, professora do Cefet. Vai ter bastante exercício nessa aula também, a gente vai falar de lei de Hess e energia de ligação. E se tiver qualquer dúvida, posta lá. Quem está assistindo pelo Teams, posta lá no chat. Quem estiver assistindo direto pelo YouTube, posta lá nos comentários que eu vou responder e tirar todas as suas dúvidas, tá? Bom, a gente vai trabalhar com outra forma de calcular o ΔH de uma reação, que é a chamada lei de Hess. Ela não vai ser calculada como entalpia de produto menos entalpia de reagente, tá? Uma outra forma de calcular. Funciona mais ou menos assim, ele vai me dar várias reações, 2, 3, 4 reações. Reações essas que são tabeladas, que a entalpia já é conhecida, que eu já reconheço a entalpia porque já está tabelado. E eu vou usar essas reações para calcular a entalpia de uma outra reação que não está tabelada. A ideia é, se eu consigo transformar as 2, as 3, as 4 reações na reação que eu quero, eu consigo fazer com que a entalpia delas se transforme na entalpia que me interessa. E aí a ideia é a seguinte, se eu multiplicar a reação, ΔH vai ser multiplicado. Eu dobrei a reação, ΔH é dobrado o valor dela. Eu tripliquei a reação, ΔH é triplicado. Eu, dividi a reação por 2, ΔH é dividido. Se eu inverter a reação, vamos supor, reagente virou produto e sinal do ΔH é negativo. Então, reagente virando produto, ela tem um valor de menos 10 kJ. Se eu mudar, pegar o produto, transformar em reagente, pegar o reagente, transformar o produto, o sinal muda. Então, se ela era exotérmica, ela passa a ser endotérmica, tá? Então, a gente precisa, primeira coisa, balancear todas as reações precisam ser balanceadas. Depois, eu preciso tentar transformar essas reações que eu tenho na reação que eu quero. E eu vou fazer vários exemplos, vários exercícios, para você compreender isso de forma bem tranquila, tá bom? Então, aqui eu tenho um primeiro exemplo, olha só. Eu quero transformar o meu A em C, tá? Então, a ideia aqui é pegar o A, transformar em C. Posso pegar esse caminho aqui direto, pegar o A e direto transformar em C, mas às vezes, esse caminho aqui, às vezes é um caminho lento, às vezes ele é um caminho difícil, mas eu tenho um outro caminho que é intermediário, pode ser mais rápido, em que eu posso, por exemplo, pegar o A, transformar o A em B, pegar esse B e transformar em C. Na prática, esse valor que eu tenho do ΔH indo direto vai ser igual a somar o valor da primeira reação com o valor da segunda. Tem que dar a mesma coisa. Então, não interessa se você multiplicou, dividiu, somou, subiu, sei lá. O que você fizer com a reação para transformar o teu reagente em produto é o que você vai fazer na soma do ΔH. Não interessa quantas etapas eu tenho, interessa como eu comecei e como eu terminei, tá? Só isso que é relevante. Todas as etapas intermediárias não vão fazer a menor diferença, tá bom? Bom, então aqui nada mais é do que a explicação daquilo que eu falei. Então, ó, eu quero fazer de A para C, mas o caminho de A para C, ele não depende de quantas etapas eu tive para chegar aqui. Aqui eu fiz primeira etapa, transformei A em B, e na segunda etapa transformei B em C. Na hora que eu junto as duas, galera, olha só. A indo para B e B indo para C, quando eu somo essas duas reações, soma mesmo, tá? Um produto corta com reagente, eles são iguais, estão de lados contrários. A vira C, que é o que eu quero. Então, eu vou somar reações e aí o valor de ΔH que tiver aqui, que eu vou chamar de ΔH, mais o ΔH' vai me dar o ΔH duas linhas. Então, se eu pegar ΔH e somar com ΔH', eu vou ter ΔH duas linhas. Então, a entalpia dessa reação vai ser a soma dessas duas entalpias aqui, beleza? E aí, foi o que eu falei, né? A consequência disso é o que eu já tinha explicado. Eu posso multiplicar, dividir,
triplicar, só que tudo que eu fizer com a reação tem que fazer com ΔH. Inverter a reação, inverte o sinal de ΔH, tá bom? Então, aqui eu tenho um exemplo bem claro disso, ó. Essa reação aqui, o ΔH dela é desconhecido, tá vendo? E ele me deu essas 3 reações. Eu vou ter que transformar essas 3 reações nessa daqui. Ideia é, vou olhar uma reação de cada vez. Então, vou olhar primeiro essa, depois essa, depois essa. Vou olhar uma reação de cada vez e vou analisar o que eu posso fazer com essa reação para que ela chegue aqui. Então, olha só. Primeira pergunta. Vamos olhar para essa primeira reação aqui. O que é essa primeira reação? Esquece as outras, tá? Vou olhar só essa. O que essa reação tem em comum com essa daqui? Vocês conseguem ver o que essa reação tem em comum com essa? Então, vamos lá. Ó. Essa primeira reação tem em comum com essa hidroquinona. Tá vendo? Elas duas estão em comum. Esse composto aparece aqui. E aí eu vou fazer 2 perguntas. Está do mesmo lado? A resposta é sim. Olha só, ela aparece como um reagente. Eu quero ela como um reagente. Então, beleza, o lado está certinho. A segunda pergunta. A quantidade que eu quero é igual à quantidade que eu tenho? Observa que eu tenho... Ó, eu tenho. Aqui embaixo é onde eu tenho. Eu tenho 1 mol, aqui é 1, que ela já está balanceada. Tem que balancear todas primeiro, tá? Primeira coisa é balancear todas. Mas aqui eu já dei as reações balanceadas para ficar mais fácil. Então, aqui, ó. Eu tenho 1 mol e quero 1 mol. Então, olha só, eu já descobri quem está em comum, que é a hidroquinona, tá do mesmo lado, tá na mesma quantidade. Então, não vou fazer nada na reação, não vou inverter, não vou multiplicar, não vou fazer nada. Vou copiar a reação como está. E se eu copiar a reação como está, o meu ΔH vai ser copiado exatamente como está. Agora, eu vou olhar para a segunda reação. Agora, eu vou olhar essa daqui. O que essa reação tem em comum com essa? Tem 2 coisas, na verdade, ó. Tem a água e tem a água oxigenada, tá vendo? Tem 2 coisas em comum, só tem um problema. A água aparece em outra reação também. Então, nesse caso, eu vou ter que optar por quem aparece exclusivamente numa reação, porque a água aparece em 2 reações, isso vai me dar problema. Então, ó, eu vou apagar aqui. E a gente vai ver que a água não vai servir porque ela aparece em 2 reações. Eu tenho que olhar quem aparece numa única reação, tá bom? Então, a água oxigenada, ó, aparece... Ah, deixa eu apagar lá em cima também. Que a água agora não me interessa, tá? Agora a água não é uma coisa que me é útil. Eu vou olhar a água oxigenada de novo. Porque a água aparece aqui e aqui. Então, ela agora não vai me ajudar. Eu preciso de alguém que apareça uma vez só. Então, a água oxigenada aparece só nessa reação e aparece aqui. Repara que a quantidade está igual. Eu tenho uma água oxigenada e quero uma água oxigenada. Então, a quantidade está ok. Mas o lado não está legal, porque eu tenho ela como produto, eu preciso dela como um reagente. O que eu faço? Inverto a reação. Aí, você vai ver que eu copiei a reação toda ao contrário, ó. Água oxigenada era um produto, eu vou copiá-la como um reagente. Tá vendo? Ela vai ser copiada como um reagente. E a água e o O2, que eram reagentes, eu vou ter que depois copiá-la como um produto. Então, já sei que essa reação eu vou precisar inverter. E aí, o que vai me restar para essa reação? Aqui sim, realmente é a água. Mas lembra que eu já vou ter uma água aqui. Só que como eu vou ter que inverter essa reação, essa água daqui vai aparecer no produto. Essa água aqui, quando eu inverter essa reação, ela vai vir parar aqui do outro lado. Então, eu preciso de 2 águas no produto e quando eu inverter essa reação, essa água já vai aparecer no produto. Então, já vou ter uma água. Para dar 2, eu preciso de mais uma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter essa daqui também, porque aí eu vou já ter invertido o primeiro. Quando eu inverter a segunda, eu vou ter, ó, 2 águas. Como as 2 reações vão ser invertidas, elas que estão no reagente, as 2 vão passar para o produto. E aí, olha só, já está tudo arrumadinho. Essa é a reação que eu quero. A primeira está copiada igualzinha, não fiz nada com ela. Essa segunda, eu copiei ela ao contrário, ó, vou voltar para você perceber, ó.
Aqui a água oxigenada está como reagente, a água e o O2 estão como produtos. Se eu voltar aqui, ó, a água oxigenada estava como produto, a água e o O2 estão como reagente. Então, eu já estou copiando ela trocada. E aqui também, eu inverti. E aí, eu vou somar as 3 reações. Só não pode esquecer que toda vez que eu inverter a reação, o sinal dela troca. Então, o sinal das duas aqui, ó, era positivo. Aqui era positivo, aqui era positivo. Quando eu troquei, ela ficou negativa, tá? E agora eu vou somar. Vou somar as 3 reações. Então, aqui na hora que eu somo, vê se você concorda comigo, ó. O H2 vai cortar com H2, eu já cortei aqui embaixo. Meio de O2 corta com meio de O2, está cortado aqui embaixo. Essa água aqui vai somar com essa água aqui, e aí vai me dar 2 águas, ó. Uma água mais outra água vai me dar 2 águas. E aí eu vou somar esses 3 valores, ó. Mais 177, menos 95, menos 286. Então, eu vou somar as 3 reações e aí eu encontro não só a reação que eu quero, como encontro também o ΔH que eu quero. Essa não vai ser a única que a gente vai fazer não, tá? Eu vou fazer outros exemplos. Ó, aqui tem um outro exemplo, tá vendo? Eu quero transformar grafite em carbono gasoso. Então, aquilo que eu expliquei para vocês, ó. O que eu tenho aqui? Carbono grafite. Onde eu encontro carbono grafite? Aqui, ó. Aí eu vou perguntar, tá do mesmo lado? Tá. Esse cara é um reagente, esse cara é um reagente. Tá na mesma quantidade? Tá. Eu quero 1 mol, eu tenho 1 mol. Então, aqui eu não vou fazer nada, eu mantenho. Então, eu vou manter a reação, não vou mudar a reação em nada. E também não mudo o ΔH dela. Já o meu produto, vou mudar a cor da canetinha aqui, ó. O carbono gasoso, ele aqui está como produto e aqui ele está como reagente. A quantidade está certinha, ó, 1 mol, 1 mol. Mas o lado não tá. Ele aqui é um produto, ele aqui é um reagente. Significa que eu vou ter que inverter essa reação. Então, eu vou ter que copiar tudo que é produto no lugar do reagente, tudo que é reagente no lugar do produto. E esse sinal aqui também vai mudar. Ele que é negativo vai ficar positivo. Então, tá lá, ó. Mantenho a primeira, inverto a segunda, e com isso inverte o sinal de ΔH e soma as reações, beleza? Vou cortar 2 de H2 com 2 de H2, vou cortar metano com metano, e aí o que sobra é o que eu quero. Quando eu somo os 2 valores, eu encontro mais 172, tá bom? Esse também não é o único, né? Não é só a segunda... O segundo exemplo, eu vou fazer mais exemplos aqui. Então, vamos lá. Olha, outro exemplo. Essa aqui, ele vai dar um pouquinho de trabalho, porque ele descreve a reação. Então, ó, determine a alternativa correta a respeito da, olha só, formação de 2 mol de N2O5. Então, formação. Esse cara é um produto, N2O5 gasoso, tá vendo? Ele é um produto. E ele falou que vai formar 2 mols dele. A partir de, então já sei que eu vou botar os reagentes. 2 mols de N2 gasoso. Então, 2 de N2 gasoso. E 5 mols de O2. Então, mais 5 mols de O2 gasoso. Então, é essa reação que eu quero. Essas são as reações que eu tenho. Então, a gente vai analisar o que eu vou fazer com cada reação, tá? Então, vamos começar a marcar aqui, ó. Vamos ver o que é mais fácil? Normalmente, algumas coisas são mais fáceis da gente observar. Eu vou procurar esse cara aqui primeiro, ó. N2O5. E eu vou encontrar exclusivamente nessa reação. Aqui não tem N2O5, aqui não tem N2O5. Então, tá aqui, ó, o N2O5. Ele tá no mesmo lado? Não. Eu já sei que eu vou ter que inverter. Por quê? Porque eu tenho ele, quer dizer, eu tenho ele como reagente, eu quero ele como produto. Então, eu vou ter que inverter. Só que a quantidade também não é a que eu quero. Eu quero 2 mols e aqui eu tenho 1 mol só. Então, eu vou ter que inverter e multiplicar por 2, tá? Então, quando eu for fazer, eu vou copiá-la já invertida e já multiplicada por 2, tá bom?
Parece exemplo, né? Vou dar uma melhorada aqui, isso parece exemplo, não é exemplo. Volta. Vamos lá, vamos corrigir isso aqui. Multiplicar por 2, tá bom? Porra, ficou pior do que tava. Eu, hein? Jesus amado. Vezes... Ah, agora ficou legal, agora ficou bonitinho. Então, beleza. Essa primeira reação eu vou ter que multiplicar por 2. Outra que tá fácil de achar, e aí eu vou trocar a cor da canetinha para vocês acompanharem, vou botar aqui uma canetinha verde, é o N2, ó. O N2 está aqui, aqui não tem N2, aqui não tem N2, o meu N2 está aqui, tá vendo? E aí, ele tá do mesmo lado, ó. Ele tá do mesmo lado. Mas ele não está na mesma quantidade, tá vendo? Ele tem meio e eu quero 2. Como é que meio vai ficar igual a 2? Eu tenho que multiplicar por 4. Ó, meio vezes 4 vai dar 2. Então, eu já sei que o lado tá ok. Ele é um reagente e aquele é reagente. Mas eu vou ter que multiplicar essa daqui por 4 para ficar igualzinha, tá bom? E aí, como é que eu vou usar essa reação? Porque, olha só, O2 é um problema, porque ele tá aqui e tá aqui também. E aí, pro O2 vai ficar difícil de eu identificar o que eu vou ter que fazer. Mas olha só, esse cara aqui, ele vai ter que sumir. Esse cara aqui, ele vai ter que desaparecer. Como essa reação aqui ela vai ter que ser invertida, eu já sei que esse cara vai aparecer do lado dos reagentes. E ele vai aparecer nos reagentes, só que multiplicado por 2. Então, ao invés de 2 de HNO3, vão aparecer 4 de HNO3 aqui no reagente. Esse cara não está na minha reação. Eu olho que esse ser aqui, ó, vou até botar outra corzinha de caneta, ó. Esse carinha aqui, ó, ele tem que sumir. Ele tem que desaparecer. Como é que ele vai desaparecer? Quando eu conseguir cortar com esse aqui. Só que lembra, ele vai ficar do lado do reagente. Para eu cortar esse aqui, vai ter que ficar do lado do produto. Ele já está. Só que esse cara aqui vai ter que multiplicar por 2. Então, eu vou ficar com 4 de HNO3. E eu aqui vou precisar de 4 de HNO3. Pô, beleza, já tem 4 de HNO3. Então, maravilha. Esse cara aqui não vai me dar problema. Aí eu vou ter que pensar na água. Então, esse aqui eu já sei que vai cortar. Aí vamos trocar a cor da canetinha para pensar o que vai acontecer na água. Repara que também não tem água aqui. Então, vou ter que dar um jeito nessa água. Essa gracinha aqui, ó, essa reação aqui, ela vai ter duas águas, a água que está como reagente. Vai aparecer duas águas no produto, ó. Quando eu pegar essa reação e inverter, essa água que estava no reagente vai para o produto. E essa água aqui vai ficar multiplicada por 2. Então, eu vou ter que sumir, eu também tenho que sumir. Isso aqui vai ter que desaparecer. Como é que eu vou desaparecer com essa água? Se ela vai ficar no produto, eu preciso de duas águas no reagente. Ah, então eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar essa daqui, duas já tem. Eu vou precisar de duas águas, duas eu já tenho, mas eu vou ter que botar isso que vai ficar no produto, eu vou ter que jogar essa aqui para o reagente. Então, eu vou ter que multiplicar por menos 1, que é a mesma coisa que inverter. Então, eu vou ter que inverter ela também. Então, vamos lá. A primeira reação eu vou inverter. Então, ó, a água que estava no produto, ela vai passar para o reagente. E aí, o sinal eu troco. Ó, menos vai virar mais. A segunda, eu vou inverter e multiplicar por 2. Então, ó, 2 de HNO3 que era produto, virou 4. Tudo que era reagente virou produto, só que aqui era 1, vai virar 2. E aqui era 1, vai virar 2. E a terceira eu vou multiplicar por 4. Então, ó, meio multiplicado por 4 dá 2. 3 meios, ó. 3 meios multiplicado por 6. Corta, corta, aqui dá 1, aqui
Dá 2, 2 vezes 3, 6. Então, ó, 6J2, meio vai dar 2, aqui que é 1, vai dar 4. E aí o valor está multiplicado por 4, tá bom? Vou somar tudo. O que eu posso cortar? Ó, vou cortar. Cadê? O H2 eu posso cortar com H2. Vamos trocar a cor da caneta. A água eu vou cortar com a água. Troca a cor da caneta de novo. O ácido nítrico corta com ácido nítrico. E aí, vamos trocar a caneta novamente. Aqui eu tenho que tomar cuidado, galera, porque eu tenho oxigênio dos dois lados, tá? Eu aqui vou cortar um oxigênio com um oxigênio. Então, aqui vão sobrar 5, tá? Que eu cortei um daqui com um daqui. Então, vão sobrar 5. E aí, ó, sobraram 2 de N2. Sobraram 5 oxigênios. Não tem mais nenhum reagente. Todos os reagentes eu já consegui cortar. Aí eu boto a setinha e do produto. Aqui eu cortei tudo. Aqui sobrou 2 de N2 ou 5. Esses aqui eu cortei. E aí, somando esses 3 caras, somando esse valor com esse, vai dar esse aqui, tá? Então, como o valor é positivo, ó, fica atento a isso, o valor é positivo, ele absorve 28,3, tá bom? Vamos fazer outra questão parecida. Ó, vamos lá. Eu quero ΔH dessa reação, ó. Esse aqui eu não tenho, ΔH, e ele me deu essas reações aqui, ó. Vamos ver quem é que eu posso observar. O O2 é o único que não é legal para você começar, que como eu falei, o O2 aparece nas duas reações, então não vale a pena começar pelo O2 não, mas olha só. O CO tá aqui, só que aqui ele tá como reagente e 1 mol, aqui ele tá como produto e 1 mol. Então, o que eu vou fazer? Vou inverter. Inverter é mais ou menos que multiplicar por menos 1, tá? E aí eu vou trocar esse sinal. Já o CO2, que é o outro carinha que me interessa, o CO2 está aqui, 1 mol no produto. Aqui, ó, ele está 1 mol no produto, então não precisa fazer nada. Então, é como se multiplicasse por 1, não vai fazer nada, não vai mexer em nada nela. E aí eu vou ficar, ó, primeira reação invertida, ó, esse cara que era produto eu copiei como reagente, esses dois que eram reagentes eu copiei como produto, troquei o sinal de negativo para positivo. A segunda eu copio igualzinho, fiz nada com a reação. Copiei ele igualzinho, copiei o ΔH igualzinho. E depois é só cortar o O2 com o O2. Lembrando que eu vou cortar, ó, meio com meio, tá? Então, vai sobrar meio aqui. Porque aqui é 1, vou cortar meio O2 com meio O2, vai sobrar 1, tá bom? O carbono grafite eu posso cortar com carbono grafite, então tá aqui, ó, carbono grafite eu corto com carbono grafite, e aí o que sobrou é a reação que eu quero. Quando eu somo as duas reações, eu encontro o valor que me interessa. Como ele é negativo, ele é exotérmico, e ser exotérmico significa liberar energia, tá bom? Chato, trabalhoso, talvez, mas difícil não. Tem que ter atenção, né? Ó, mais umazinha pra gente treinar bastante, tá? Essa aqui eu não tenho ΔH. E aí eu vou olhar os caras, quem é que eu posso ajustar? Ó, carbono grafite aqui, eu vou procurar o carbono grafite, ele tá aqui, tá vendo? O lado é o mesmo, ele é um reagente, ele aqui é um reagente. A quantidade é igualzinha, 1 para 1. Então, essa daqui eu não vou fazer nada. Não fazer nada, eu vou botar multiplicar por 1. Multiplicar por 1 eu não estou fazendo nada. Nem mexi na reação, nem mexi no ΔH. O W, que é o tungstênio, ele aparece, vou trocar a cor da canetinha, ele aparece aqui como reagente com um só. Ele aqui, ó, aparece como reagente, ó, e um só. Também não vou fazer nada, vou repetir a reação. E o WC, que é o carbeto de tungstênio, ele é que aparece 1 no produto, e aí eu vou procurar o WC. Eu também tenho um, só que ele está no reagente. Então, aqui eu vou inverter a reação. E aí é a mesma coisa que multiplicar por menos 1. Tá? Então, vou inverter a reação. Então, ó, copiei a primeira como se não houvesse amanhã, igualzinha. Só desconfigurou aqui um pouquinho esse delta
né? Esse quilojoule por mol devia estar aqui em cima, mas tudo bem. Gente, cadê minha canetinha? Minha canetinha de vez em quando some. Achei. Deixa eu apagar isso aqui. Às vezes ela dá uma sumida, menina. Que horror. Então, ó, esse quilojoule por mol, ele devia estar aqui, tá? Quilojoule por mol. Então, tira ele daqui. A segunda reação, não fiz nada, tá? A segunda reação também só repeti, aí repeti o valor dela. E a terceira reação eu inverti. Tá vendo? Tudo que era produto vira reagente, tudo que era reagente virou produto. Soma tudo e aí eu vou ter o corta-corta. Então, vamos lá. Vou cortar, quem que eu posso cortar aqui, ó? O WO com WO, parece jogo, né? WO. Vou poder cortar, quem mais aqui? O CO2 com CO2. Aqui, galera, vai me dar um pouquinho de trabalho, tá? Porque eu vou ter que fazer, ó, 3 meios mais 1. 3 meios mais 1, eu vou ter que fazer MMC aqui. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 2. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. Sobre 2, isso aqui dá 5 meios, beleza? E aí, quando eu somo isso aqui, ó, presta atenção que eu somei, vou até trocar a cor da caneta aqui para você acompanhar. Eu somei esse cara com esse cara aqui, ó. Somei 3 meios com 1. E aí, isso aqui vai dar 5 meios de O2, que eu vou ter exatamente 5 meios de O2 aqui, então vou poder cortar. E aí, sobrou exatamente a reação que eu queria. E aí é só somar os valores que eu encontro o valor que eu quero. E a minha resposta é menos 38, beleza? Como eu falei, é trabalhoso, mas não é tão difícil, tá? E aí a gente vai para a última parte, que é energia de ligação. O nome já diz, energia que eu tenho dentro da ligação química. Se eu quebrar a ligação, eu preciso fornecer energia para quebrar a ligação. Se eu formo a ligação, essa energia vai ser liberada, tá bom? Sempre você vai ter uma tabelinha como essa, é importante você ver que aqui ele não dá nenhum sinal, tá vendo? E aí, olha, presta bem atenção, vou até botar de vermelho, que é para tu não dar bobeira, ó. O dado aqui é energia de ligação, gente. Cuidado que tem uma diferença entre ΔH, padrão de formação, e energia de ligação. Tem muita gente que quer calcular o ΔH da mesma forma, tá? No ΔH padrão de formação, o que você vai fazer? No ΔH padrão de formação, se o dado for ΔH padrão de formação, você vai aplicar a fórmula entalpia de produto menos entalpia de reagente. Quando você vai trabalhar com energia de ligação, quando o seu dado é energia de ligação, minha reta tá que nem minha cara, o ΔH vai mudar, a forma de calcular o ΔH vai mudar. Vai ser entalpia dos reagentes com sinal positivo menos entalpia de produto. Eu vou trocar isso aqui, tá? Os sinais trocam. Fica atento para isso, porque senão você vai achar o mesmo número com o sinal trocado. Então, de novo, ΔH padrão de formação, produto menos reagente. Energia de ligação, reagente menos produto. Isso aqui vai trocar. E aí, eu vejo bem claro que eu não tenho sinais aqui. E o que significa isso? É a ligação entre um cloro e um cloro. A ligação simples entre um H e o outro H. Uma ligação simples entre o H e o Cl. Que, se essa ligação for quebrada, esse sinal vai ser positivo. Se essa ligação for formada, esse sinal vai ser negativo, tá? Então, tá aqui só reforçando aquilo que eu acabei de falar, tá? Nos reagentes, o sinal é maior que zero, porque eu vou ter uma quebra da ligação, e o processo é endotérmico. Nos produtos, eu vou ter a formação de uma ligação, e aqui não saiu, ó, é menor que zero, tá? Não saiu aqui, deu um quadradinho que eu não sei porquê, mas, bom, corrigido. ΔH é menor que zero, o sinal é negativo, porque ele é exotérmico, tá bom?
Aqui eu tenho, por exemplo, essa reação. Como é que seria essa reação se eu fosse escrever ela como a gente está acostumada, né? H2 gasoso reage com Cl2 gasoso, formando 2 de HCl também gasoso. Como é que o H2 está ligado? Um H ligado a outro H. Como é que o Cl2 está ligado? Um Cl ligado a outro Cl. E o HCl? Eu vou ter duas vezes a ligação entre o H e o Cl. É assim que eu tenho que passar a enxergar as reações. Sempre vendo quem está ligado a quem. E isso é o que dá mais trabalho nesse tipo de questão, tá? Então, como eu mostrei para vocês, ó, um H ligado a um H, um Cl ligado a um Cl e 2H ligado ao Cl. Esses valores aqui são tabelados, você vai procurar na tabela, esse aqui, ó, esses valores aqui estão na tabela. Então, tá escrito lá, H ligado a H, você vai ler o valor 104, mas não tem o sinal. Como isso aqui é um reagente, você vai botar o sinal positivo. Vai estar lá, Cl ligado a Cl, vai estar sem sinal. Como isso aqui é um reagente, você vai colocar o sinal positivo. Lá na tabela vai estar H ligado a Cl. Esse valor vai ser negativo, porque esse cara é um produto. Só que lembra que lá vai estar assim, ó, energia de ligação em quilocal por mol de ligação ou quilojoule por mol de ligação. Como eu aqui tenho 2 mols da ligação, eu tenho que multiplicar por 2. E depois é só somar, tá bom? Aqui outro exemplo, ó. CH4, Cl2, CH3Cl e HCl. E aí ele me deu essas tabelas todas sem sinal, tá bom? O que eu tenho que saber? Eu tenho que primeiro entender como é que é esse CH4. Então, eu tenho que saber fazer isso, tá? Ó. O CH4 é um C ligado a 4Hs, tá vendo? É um C ligado a 4Hs. Então, eu vou ter a ligação aqui, ó, 4 ligações C simples H. Lembra que aqui a ligação C simples H é por mol. Aqui eu tenho 4 mols. Aqui eu vou ter uma ligação só Cl simples Cl. Então, beleza, ó. Cadê? Cl simples Cl. Como eles são reagentes, esses valores têm que ser positivos. Agora vamos passar para os produtos. O CH3Cl, eu vou desenhar aqui, ó. C, Cl, H, H, H. Então, para esse composto aqui, que eu sei que o valor vai ter que ser negativo, porque ele é um produto, eu vou ter uma vez a ligação C simples Cl e vou ter 3 ligações C simples H. Ó, C simples Cl, 1, 2, 3 ligações C simples H, que eu sei que o sinal vai ter que ser negativo. E esse cara aqui é mais fácil, é só H simples Cl, só que isso aqui também é negativo, porque ele também é um produto. Então, arrumando essa bagaça, tá aqui, ó, todas as ligações feitas, energia absorvida, porque reagente, o sinal é positivo. Então, as 4 ligações, cada ligação CH é 414, são 4. Uma ligação CCl 243, sinal positivo. E nos produtos, uma ligação HCl, que é essa aqui. Uma ligação CCl, que é essa aqui, ó. CCl e 3 ligações CH. O sinal aqui é negativo, porque esse lado aqui são produtos e produtos. O sinal é negativo. E aí é só somar os dois, tá bom? Vamos fazer mais um agora, ó. Eu aqui tenho C3H8, 5 de O2, 3 de CO2, 4 de água. Primeira coisa, saber quem tá ligado em quem. Então, isso é matéria de orgânica, vocês já viram isso ano passado, tá? Então, como é que eu arrumo o C3H8? É assim, ó. Vamos contar as ligações aqui, ó. CC, 1, 2. Mudando a cor da caneta, ó. CH, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Vou botar outra corzinha de caneta, ó. O dupla O, 5 vezes, ó. O dupla O 5 vezes, tá bom? Lembrando que esses caras são reagentes, o sinal dos reagentes é positivo. E o produto, como é que fica o produto, ó? Repara que aqui, ó, C dupla O, C dupla O. Então, seria 2 vezes C dupla O. Mas eu tenho isso aqui vezes 3. Então, eu vou ter um total de 6 ligações C dupla O, tá bom? E, para fechar, ó, aqui eu tenho OH e OH. Tanto faz OH, HO, não faz diferença, tá? Aqui também seriam 2 ligações OH. Mas eu tenho uma multiplicação por 4 aqui. Então, aqui ao todo, eu vou ter 8 ligações OH. E o sinal dessa bagaça toda aqui é negativo, porque eles são produtos, tá? Então, tá lá. A entalpia dos reagentes. Fiz lá 2 vezes a ligação CC, 8 vezes a ligação CH, 5 vezes a C dupla, a O dupla O. Substituí os valores que ele me deu aqui na tabelinha. Todos os sinais são positivos, tá bom? Agora eu vou fazer os meus produtos. Então, 6 ligações C dupla O, 8 ligações OH. Troquei os valores que ele me deu aqui. Todos os sinais precisam ser negativos. Então, eu vou trocar esse sinal aqui e vou botar negativo. Então, ó, os reagentes são positivos e os produtos são negativos. Ih, deixa eu apagar isso aqui que ficou feio. Escrevi bem em cima. Problema não. A gente apaga aqui e escreve em cima. Então, ó, todos os reagentes com sinal positivo, todos os produtos com sinal negativo. Então, ó, sinal positivo para os reagentes, sinal negativo para os produtos. E aí eu chego no valor de ΔH, tá bom? Como ele pede, ó, presta atenção nisso aqui. Ele pede 1 mol de gás propano e o propano é esse, ó. Esse cara aqui é o propano. Tem que saber, tá? Vocês já aprenderam isso. Prop, 3 carbonos, AN, só ligação simples, O é um hidrocarboneto. Como aqui já é um mol, esse valor já sai na resposta, já é a minha resposta. Então, primeira parte, só para lembrar o passo a passo. Primeira parte, abrir as ligações, saber quem está ligado em quem. Segunda parte, fazer o cálculo dos reagentes, sabendo que os reagentes vão ter sinal positivo. Depois, fazer o cálculo dos produtos, colocar reagente positivo, produto negativo e fazer a continha, tá bom? Esse é o passo a passo. Então, resposta menos 1.670. Vamos fazer outra questão. Mesma coisa. Primeiro passo é fazer as ligações, abrir as ligações. Então, tá lá o CH4, o Cl2, CH3Cl e o HCl. Esse valor aqui deu menos 25. Só que detalhe, ele aqui mudou um detalhe, ele mudou uma coisinha, tá? Ele deu o ΔH, tá vendo? Ele me deu o valor do ΔH, eu sei quanto vale o ΔH, e ele pede qual é a energia do CCl. Você vê que aqui não tem energia do CCl. Eu quero saber quanto vale essa energia dessa ligaçãozinha aqui, ó. Todas as outras eu tenho, tá bom? Então, vamos contar as ligações que eu tenho? Para ficar mais fácil, ó. Vamos lá. Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 ligações CH. Então, eu tenho 4 ligações CH. Eu tenho uma ligação ClCl, ó. Uma ligação ClCl. A equação tem que estar balanceada, tá? Essa aqui tá, mas se não tiver, você vai ter que balancear. Então, tem uma ligação ClCl, ó. Lembrando que esses caras são reagentes, o sinal aqui é positivo. Do outro lado, o que que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 ligações CH. Então, 3 ligações CH.
e uma ligação HCl. Tá vendo? Uma única ligação HCl. Então, vou botar aqui, ó. Uma única ligação HCl. Lembrando que todos os produtos vão ter que ter sinal negativo. Então, tá lá. Energia dos reagentes. Só substituir. Achei o valor. Só que na energia dos produtos, lembra que eu não tenho esse valor aqui, ó. Esse valor CCl eu não tenho. Eu tenho esses valores aqui, ó. Eu tenho CH, eu tenho CCl e tenho HCl. Eu não tenho CCl, tá? Então, somei os valores que eu tenho. Só que esse valor aqui eu não tenho. Então, teria que ser o que eu tenho, né? Mais o CCl, que é o valor que eu não tenho. Então, aqui é como se eu também colocasse, ó, o CCl, tá? Só que esse aqui eu não tenho. Ih, escrevi errado. Deixa eu corrigir aqui. Aqui é como se eu também colocasse, ó, o CCl, sendo que esse valor aqui eu não tenho. Então, eu deixei ele aqui. Reagentes com sinais positivos, produtos com sinais negativos, tá? Então, reagentes positivos e produtos negativos. Só que o ΔH ele me deu, ó. O ΔH é menos 25. Ele deu o ΔH. Isso aqui é o dado dos produtos. Produtos com sinal negativo. Eu aqui inverti a ordem, mas tá, ó. Esse valor negativo aqui é o dos produtos, tá? E esse valor positivo aqui, ó. Aí a ordem não vai fazer a menor diferença, tá? Esse valor positivinho aqui, ó, é o valor dos reagentes, tá bom? Somando tudo, eu tenho a ligação CCl com esse valor de mais 85, tá? Então, primeira parte. Abrir o composto, abrir todos os compostos, calcular o valor dos reagentes, calcular o valor do produto. Nesse caso, ele me deu o ΔH e estava faltando uma ligação. Então, eu tenho ΔH e só uma das ligações estava faltando e eu consigo calcular a ligação, tá bom? Um valor de 85. Lembra que esses valores de energia de ligação não tem sinal, nem positivo nem negativo. Aqui, quando a gente calcula, dá positivo, mas quando eu trago para cá, ele está positivo aqui. Por que ele está positivo? Por que esse valor aqui deu positivo? Porque a energia é necessária para eu quebrar essa ligação, tá, gente? Só por isso. É o valor da energia da ligação. Não estou dizendo que ela está sendo quebrada ou absorvida. E aqui de novo, ó, energia de ligação, vou abrir os compostos. Então, o nitrogênio, N tripla N. O H2, H ligado a H, só que eu tenho 3 vezes, ó. E o NH3, ó, N com 3 Hs. Aqui já seriam, só nesse pedacinho aqui, ó, 3 ligações NH. Como eu tenho 2 aqui, eu vou ter 6 ligações NH, que é 2 vezes esse 3 aqui, tá bom? Aqui tem um outro detalhe importante, ele quer para 1 mol de amônia. Quem é amônia? É NH3. E aqui, ó, eu aqui na reação não tenho 1 mol de amônia, eu tenho 2, isso vai me dar problema no final. Mas beleza, vamos lá. Então, aqui eu tenho, ó, NN, uma ligação só, tá vendo? Aqui eu tenho 3 HH, lembrando que reagente é positivo, produto é negativo. Então, eu vou fazer o mesmo passo a passo, ó. Fiz a separação, né, quem tá ligado em quem. Meus reagentes, eu tenho uma ligação N tripla N, 3 ligações H simples H. Substituí os valores que ele me deu na tabela, fiz o cálculo, esse valor vai ter que ser positivo, tá? Então, esse é o segundo passo. Os produtos, eu tenho 6 ligações NH, 6 vezes 390, esse valor que eu sei que vai ter que ser negativo, tá? Eu tô calculando o valor, mas eu sei que ele vai ter que ser negativo. Então, reagente positivo, produto negativo. E aí, eu vou colocar os valores, ó. Aqui eu troquei também, tá? Mas, enfim, vou marcar aqui para você ver, ó. Produto, ó, com sinal negativo. E reagente, ó, reagente positivo, ó, reagente positivo, tá bom? E depois é só somar. Qual o problema? É que esse aqui
é o valor para o N2, que é o valor de 1 mol. Esse aqui é o valor desse cara aqui, ó. Fê, como é que eu sei? Porque é o único que é por mol aqui. Ah, e se eu tivesse que achar para o H2? Se eu tivesse que achar a entalpia para o H2, eu ia ter que pegar 88 e dividir por 3. Negativo que ele está liberando. Ah, e se eu for achar para o NH3, eu vou ter que pegar o 88, que é negativo, vou ter que dividir por 2. Portanto, esse resultado não é o que ele quer. Claro que essa resposta tem ali, né? Ah, não, ele nem botou. Eu teria colocado, eu sou mais má. Mas o valor certo seria o 88 dividido por 2, porque, de novo, ó, ele quer por mol, ó, por 1 mol de amônia. E a amônia aqui tem 2 mol. Como eu usei essa reação como base, esse valor aqui é para N2, que é 1, ou para 2 mols de NH3. Aí eu preciso dividir por 2 para achar por mol de NH3, tá bom? Então, aqui, ó, é quilojoule para 1 mol de NH3. Ok, galera? Então, respostinha menos 44. E com isso, amores da minha vida, acabamos termoquímica. Só para lembrar, quem está assistindo pelo Teams, se tiver dúvida, posta lá no chat. Quem está assistindo pelo YouTube direto, posta nos comentários a dúvida que eu respondo, tá bom? Beijo. Com isso, mais um conteúdo encerrado. Yes!